Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Miragem. E esse é o nosso espaço semanal para explorar tecnologia, consciência e futuros possíveis, sempre com um olhar crítico, prático e transformador. E o episódio de hoje ele vem carregado de assuntos que mostram como o futuro está chegando muito mais rápido do que a gente imagina. A gente vai falar sobre movimentos estratégicos que colocam Intel e NVIDIA no centro da disputa global por chips. E também vamos discutir a crescente guerra tecnológica entre Estados Unidos e China, que já está redefinindo a geopolítica da inovação. Mas não para por aí não. Tem inteligência artificial superando humanos em competições de códigos e até avanços que podem abrir caminhos para robôs humanoides em escala industrial. E a cada episódio, eu tenho a alegria de dividir esse espaço com meus dois grandes parceiros aqui, Tuta, Neto e Sami Dana. Tuta, como é que você está, meu querido? Maravilhosamente bem, muito bom estar aqui em mais um Miragem Podcast, estou animado com os temas de hoje e vamos para cima, Gabs. Vamos para cima. Tem bastante coisa para tratar hoje aqui, vai ser um programa mais curto, então vamos dar uma acelerada aqui para a gente conseguir cobrir os principais tópicos que foram notícias na última semana que passou. A gente vai começar com algo que, ao meu ver, Tuta, dá uma redesenhada um pouco nesse cenário de chips globais, né? A gente recentemente, em algum dos últimos episódios aqui, quem comentou, a gente falou bastante da Intel e do movimento até do próprio governo americano, né, do Trump, adquirindo 10% da empresa Intel, justamente por ser uma empresa americana de chips, que tem toda essa guerra geopolítica acontecendo, né, entre países, principalmente Estados Unidos e China. E agora, na semana passada, a gente teve uma notícia que foi uma notícia surpreendente, mas que confirmou um pouco do que a gente disse que a Intel aqui. A gente até comentou sobre possibilidades de investimentos, a gente falou que existiam alguns fundos que estavam investindo. Curiosamente, um dia depois que a gente fez esse comentário, as ações da Intel subiram 22%. Então, não que a gente esteja aqui dando conselhos sobre investimentos, mas curiosamente aconteceu esse fato. E foi a entrada dos Estados Unidos com 10% da Intel, né? O primeiro movimento, exato. O primeiro movimento foi a conversa do Trump lá com o CEO da Intel, dizendo, puxa, uma negociação lá e acabou comprando 10% da empresa, mas o segundo movimento, que para mim foi até muito mais emblemático, foi a entrada da NVIDIA com 5 bilhões de dólares investindo na Intel. E a teoria é a seguinte, né, que eles dizem, né, qual que é a lógica, que os Estados Unidos não podem deixar a Intel falhar, porque é a única empresa verdadeiramente americana, né? Em solo americano. Em solo americano, exatamente. E a gente vê o quê? Você vê, por exemplo, uma empresa taiwanesa, né, que chama TSMC, né, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que eles detêm 66% de chip dos Estados Unidos. Né, e proximidade de Taiwan com a China, né? Imagina, uma ilha do lado, estamos falando de pouquíssimos quilômetros de costa, e os chineses acham que Taiwan faz parte do território deles, então tem um risco geopolítico aí interessante. Eu queria ver de você, como é que você vê esse movimento? A NVIDIA comprando, investindo 5 bilhões na Intel, o governo americano comprando, como é que você vê esse cenário todo, como é que isso vai evoluir? Então, eu vejo com bons olhos, assim. O pior é que no fim do ano passado, eu também estava de olho nesse mercado de chips, né? Eu já tinha investido um dinheiro na NVIDIA antes dela dar alguns saltos. Não. Opa, coisa boa, hein? Coisa boa. Mas ganhei um dinheiro e aí tava analisando esse discurso, né? Vendo o problema de, da única fábrica ser em Taiwan, se aí não teriam outras empresas para subir. E olhei para a Intel, mas olhei historicamente que ela andava de lado, aí fiquei na dúvida, no final não fiz nenhum movimento. Mas eu acho que é bom e eu vejo que a NVIDIA não está fazendo só esse movimento, né? Ela está investindo em várias empresas, desde robótica, outras empresas de chip, também investimento na OpenAI. Então, assim, ela tá aumentando tanto a parte técnica quanto a parte de distribuição, de tecnologia. Acho que ela está ampliando os braços dela para fortalecer essa indústria que no final se alimenta dela, por enquanto, né? Tem aí... Quem está fazendo dinheiro de verdade é a NVIDIA. Tem concorrência aparecendo, né? Acho que a Huawei está... Nós vamos falar, o governo chinês está fazendo investimentos maciços numa empresa local, né? A Huawei, que todo mundo conhece por celular e faz total sentido, com uma tecnologia um pouco diferente do que a NVIDIA faz, mas que promete até ser muito melhor. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Agora, esse lance da Intel eu achei super curioso, porque, como o Tuta comentou, muito bem comentado, não era uma empresa que despertava tanto interesse assim, justamente porque eles estavam muito focados na parte de computador, né, de PCs, né? O chip deles não é bem o GPU, que é para game, é mais para chamar de CPU, né, que é mais para a parte de computador mesmo pessoal. E isso estava ficando um pouco de fora do mercado, porque o grande movimento de aquisição hoje é relacionado aos GPUs e a tecnologia que a NVIDIA tem, por causa da parte de inteligência artificial, que eles identificaram que funciona muito melhor para isso, esse tipo de processamento. Mas eu lembro de um fato, que obviamente eu era super pequeno, mas eu estudei isso na faculdade, o lance da Apple, em 1997, junto com a Microsoft.
pela Microsoft, na época era ainda liderada pelo próprio Bill Gates, ou a própria Apple era do Steve Jobs. A Apple estava numa situação complicadíssima, muita gente achava que não ia vingar, que não ia dar certo, que a empresa ia quebrar. E na época o Bill Gates fez um investimento maciço via Microsoft na Apple, que acabou salvando a empresa, né? Esse capital foi o que fez, e aí a Apple virou o que virou. Logo depois começaram os lançamentos na época, eu acho que o primeiro que lançou foi o iPod, né? Depois lançou os próprios celulares, os iPhones. Então o fato é que, assim, teve um movimento similar há muito tempo atrás que fez a Apple virar o que é hoje, né? Empresa de sei lá quantos trilhões de dólares. Curioso, né? E a Microsoft mantém posições na Apple ou não? Acho que sim. Ah, é? Eu acho que sim. Não sei de detalhes, podemos até pesquisar depois, mas eu acredito que ainda que mantém. Na verdade, eles são tudo, como você disse, né? A NVIDIA investe na OpenAI, eu acho que a proposta é investir 100 bilhões na OpenAI. A mesma empresa que está valendo 4,3 tri, né? Acho que eles estão com um pouquinho de dinheiro em caixa, margens de 90%, né? Quase que um monopólio nesse mercado. Faturamentos absurdos, né? E crescentes, tem pedidos para os próximos 5 anos, já não consegue nem atender, é uma loucura. É loucura mesmo, mas eu acho um bom movimento. Eu acho que, assim, como a gente sempre fala, né? Quanto mais produtores em lugares diferentes, eu acho que é bom estar espalhado. Seria bom se estivesse na Europa, seria bom se tivesse alguma coisa... Que na América do Sul já é sonhar demais, mas seria bom. Seria bom se estivesse na África, em outros países da Ásia, na Índia, por exemplo, que tem um potencial grande para investir, né? 2 bilhões, sei lá quantos bilhões de pessoas tem lá? 1 bilhão 1,41 bilhões de pessoas tem. A gente acabou de se tornar o país mais populoso do mundo. Então, mas não tem jeito, vamos ver. Vamos tocar. E você sabe que nessa linha, uma coisa que a gente já comentou aqui algumas vezes também, que eu acho que é uma tendência que vai acontecer, e isso é difícil prever, porque ainda é uma coisa muito incipiente, está começando, mas a gente está vendo uma tendência de dinheiro está muito mais vinculado a elétrons, a energia, do que o modelo hoje tradicional, que é meio sem lastro, uma questão mais econômica, as moedas fiat, né, que os governos que acabam imprimindo sem lastro, sem nada. E a gente vê, por exemplo, os próprios criptomoedas, né? O Bitcoin, que a gente fala bastante aqui, nada mais é do que um elétron virando dinheiro, né? Energia elétrica, que eles minam, fazem todo o processo de mineração e acaba virando energia. E a gente está vendo na parte computacional a mesma coisa, né? Está vendo elétrons virando capacidade computacional, né? E isso dá uma bagunçada, vamos dizer assim, no modelo tradicional econômico, porque você fala, puxa, estamos trazendo energia, está virando o grande motor do mundo, que é o que deveria ser, né? Porque no corpo humano não é diferente, a moeda do corpo é o ATP, né? Adenosina trifosfato, que é o que comanda todo o show do nosso corpo. No mundo não deveria ser diferente. Qual é a moeda de energia? No caso, são os elétrons, né? São justamente as correntes elétricas. E isso está valendo dinheiro, está valendo capacidade computacional, que é o que vai reger o mundo daqui para frente. Como é que você vê isso, Tuta, essa transformação que a gente está passando aí? Faz total sentido, né? No final, a materialização é sempre energia gasta versus a materialização dela, que hoje é o dinheiro, né? O valor reservado. Então, é mais uma síntese metafórica virando realidade, né? A gente vê isso aí. Concordo plenamente. Doutor Samidana, como é que você está, meu querido? Bom, estou atrasado, como vocês podem ver, por conta dos problemas logísticos de nosso país. O voo atrasou e aí não consegui chegar em tempo. Aí, só pegando um pouco de orelha essa conversa, eu também colocaria que, além de energia, é tempo, né? Porque o dinheiro tem valor no tempo. Sem dúvida. Então, não adianta só você gastar energia, porque aí você tem todo o fluxo de caixa, que a energia tudo acaba virando dinheiro, e aí isso vai dar o preço. Vai dar o valor. O tempo é a potência, né? O tempo é a potência, mas também é o valor do... É o valor das coisas, né? O nosso trabalho, de certa forma... Custa tempo. Custa tempo, né? E energia. Muita energia. Apesar que o tempo das máquinas é muito diferente do nosso, né? Ah, sim. Isso aí vai causar... Como o Tuta comentou, o tempo acaba sendo a exponenciação dessa energia, né? Esse é um tempo muito longo, obviamente, que tem pouco valor no final das contas. Quanto mais curto, mais valor aquilo acaba gerando, dado o movimento de capacidade computacional e elétrons, etc. E aí, como a velocidade das máquinas ela é incomparável com a gente, é tudo ao mesmo tempo agora praticamente, né? Isso acelera muito essa geração de potencial de valor e de riqueza e assim por diante. Muito bom, muito bom. E a gente comentou também, Sami, desse movimento da NVIDIA investindo 5 bilhões na Intel. Na Intel. Então, na OpenAI foi 100. Foi 100 bi na OpenAI, mas na NVIDIA investir na Intel é um movimento atípico. Você fala, pô, historicamente são concorrentes, né? E um investindo 5 bi no outro. A gente até comentou no paralelo da Microsoft com a Apple em 97. Eles são concorrentes, mas não são, né? Assim, a Intel não tem placas de vídeo hoje
compatíveis com a Ainda não. NVIDIA. Compatíveis são, mas não são concorrentes. Não são concorrentes. E a NVIDIA, até agora, não tem mostrado o processador, né? Ela faz GPU, que é o processador gráfico, que é muito usado para IA, mas ela não faz o CPU. Sim. Que o CPU era desde o Pentium, depois virou i3. E a Intel que domina isso. Então, eu acho que mais do que o dinheiro, que não é insignificativo, essa questão de troca de informação, de tecnologia, principalmente para combater a China. A China não tem ainda, mas está investindo pesadamente, porque hoje é um gargalo. Inclusive, é um gargalo político, porque em determinado momento o Trump falou assim, não vai poder exportar. Não pode. Não. Agora estão negociando. Estão negociando, mas aí você cria um mercado paralelo e a China não quer se ver presa nisso. Se por um lado a gente tem as terras raras, né, que são importantes para fazer fisicamente os chips, e os Estados Unidos não têm muito, por outro você tem o próprio chip que a China hoje não tem. Então, me parece mais uma questão política. Sem dúvida, do que contra a China do que entre elas mesmo. E até como resposta a esse movimento, né, dos Estados Unidos de bloquear essas exportações desses chips para a China e etc., a China lançou agora recentemente, foi semana passada, comunicou um investimento gigantesco na Huawei, né, que é o Huawei, não sei como pronunciar, é uma marca de celular famosa, né? Tem no Brasil, inclusive. Já tem há muito tempo, já no mundo inteiro, no Brasil, estão crescendo muito em termos de participação de mercado, são gigantes. Essas marcas fazem também bateria para carro, os caras fazem tudo, posso falar? Eles têm, a Xiaomi, você vai lá, ele tem carro, secador, é multiproduto. Multiproduto, um investimento governamental gigantesco, né, um apoio, e nesse caso da Huawei, então, o governo chinês voltou o foco justamente por isso que o Sami disse, né, ninguém quer perder essa briga, e a China, por característica, ela gosta de ter essa independência, tudo é feito lá, né, eles são totalmente protecionistas. E com muito dinheiro, com muita... Sim, você pode até reclamar dos princípios de liberdade e de democracia, mas a questão de foco da China até numa empresa, é muito mais fácil. As empresas são geridas por uma questão muito menos democrática, por uma questão de eficiência. Você fala assim, vai ser assim e acabou, top-down. Imagine se uma empresa fosse uma democracia em que cada um teria um voto para onde a empresa vai. As empresas provavelmente quebrariam. Então, quer dizer, existe vantagens de você não ter muita liberdade. Claro que eu não abro mão das vantagens, prefiro estar num país disso. Mas, assim, não dá para ignorar que a China acelera muito o processo ao ter esse top-down num país. Você pega o dinheiro e acabou, não tem congresso, não tem nada, vai ser assim, fica bonitinho, vai fazer desse jeito e não pode nem reclamar. O custo disso é um custo, para nós que estamos acostumados com a democracia, impensável, né? Obviamente que a gente não trocaria isso. Mas do ponto de vista de velocidade, de crescimento de um país, quando a liderança é uma liderança capaz, né, inteligente, a liderança da China, tirando as questões morais, éticas, mas essa questão de visualizar o que deve ser feito, eles têm acertado muito bem, tanto que a China cresce a taxas exorbitantes. Sim, eu acho que o PIB chinês é na casa de 17 trilhões de dólares. 18 trilhões. E o americano é 27, alguma coisa assim? Beira 30 já. Beira 30. Mas isso na medida americana, né? Porque para eles lá é um pouco diferente. Mas com a taxa, significa que em determinado momento... Vai passar. Tem gente que fala 2040, 2050. E claro, né, nos Estados Unidos existe todo um arcabouço de regras do jogo. A China está criando tudo ao mesmo tempo, mas eles são rápidos. Mas tem uma competitividade, né, na China. É um semi-livre mercado, né? Uma coisa que, teoricamente, você ter tudo controlado, vai meio contra o livre mercado, né? Mas o governo entra como um investidor em quase tudo, ele cria cidades, ele cria demandas. Então tem um livre mercado, mas também... É muito complexo o sistema chinês. Tem coisas, por exemplo, que você não pode entrar. O WhatsApp até hoje, na China, salvo engano, é proibido. Não, é proibido. Não pode. Acabou. Então, quer dizer, é mais ou menos livre mercado. Em algumas coisas. Então, se a China tiver um projeto... O WhatsApp tem uma coisa de dados, mas se eles falarem assim, a gente vai fazer uma consultora B, tem que ser desse jeito. Talvez em alguns momentos você não possa entrar. Não é tão simples assim o mercado chinês. Agora, o livre mercado existe para importar e exportar. Isso sim. Você consegue importar, exportar. Isso eles não é à toa que eles são o principal parceiro comercial do Brasil.
e de vários países do mundo. Mas esse chip aí, ele tem dados dele, assim, sobre o potencial dele? Ele já faz? Ele já existe ou é uma coisa que está sendo construída? Estão sendo criados, já tem uma base. Eles projetam que em 2030 é uma nova tecnologia, diferente da tecnologia da NVIDIA. Eles estão usando uma outra lógica que eles fazem lá para fazer esse processo. Tem um nome agora que me fugiu o nome. E eles, nessa história, eles projetam que em 2030 eles estão com uma capacidade muito superior à própria NVIDIA aos Estados Unidos em termos de produção de chip e capacidade de processamento. Eles comprem, né? Cara, eu comentei isso em outro episódio, né? Duvidar que a China vai fazer chip é igual você duvidar que o italiano vai fazer massa. É da natureza deles fazer essas coisas, né? Então é muito... E a briga aí entre os Estados Unidos tomou proporções, tem a história da NVIDIA que você comentou, né, Sam? Que pô, o governo americano proíbe. Agora eles abriram para negociação e virou moeda de troca. Porque qual que é o dia? Aliás, eu acho que hoje que eles vão dar o veredito disso, se eu não me engano. Hoje é o dia de gravação, a gente está gravando numa sexta-feira. Não, isso se pensar é um absurdo. O mercado americano proibir a exportação de um chip. Assim, a gente fica falando, muita gente, né? Trump é de direita, ele pode até ser de direita, mas muitas vezes, e eu acho que na maior parte dos casos, ele não segue princípios liberais de economia. Ele fecha mercado, ele dificulta a negociação. Assim, taxa e proíbe. Que é a pauta, nesse quesito, muito próxima a uma pauta de esquerda, de extrema esquerda. É complicado, né? Eu acho que... Mas assim... acho que é uma balança, entendeu? As coisas estão muito soltas há muito tempo. Os Estados Unidos está tentando trazer alguma coisa de volta. É isso. Não, e ele está fazendo um esforço grande para isso. Sim, mas isso tem um custo para a sociedade. Mas eu não acho... É um tema de dilema, entendeu? Não acho que é uma coisa de direita ou esquerda. Eu estou só analisando do ponto de vista econômico. Do ponto de vista econômico... Conceitual só. Conceitual econômico, você fecha mercado, você prejudica a sua economia. Você interfere em empresas para exportar, você prejudica a economia. Num segundo momento, você tem empresas pensando mais vezes nisso, né? Até teve a questão agora dos vistos, que as empresas vão ter que pagar para ter estrangeiros, né? Aí, imagina, $100 mil, 500 e... Que os Estados Unidos é o que é, porque sempre atraiu as melhores mentes do mundo e fala assim, você é um cara brilhante, vem aqui, vem trabalhar aqui. Então, os melhores indianos, os melhores japoneses acadêmicos... Mas tem que ver se vai sair, né? Ou se é um discurso para chegar em algum lugar. Eu sei, mas ele tem a forma que ele pensa. Bizarro, é a forma que ele pensa. Eu acabei de chegar nos Estados Unidos, cheguei hoje dos Estados Unidos, estou até meio sonado aqui, que eu dormi umas 3 horas no avião só e foi só, cheguei cedo, já vim direto para cá. E eu tive a oportunidade de visitar algumas universidades lá nessa minha viagem. Estive na Califórnia, tive algumas universidades, e tem uns dados interessantes. Porque se você vê assim, essas grandes faculdades americanas, as Ivy Leagues, ou as melhores, as top 15, de UCLA, ou os MIT, os Harvard da vida, a grande maioria dos estudantes, eles são já com ascendência chinesa. Ah, sim. A grande maioria. Se eu não me engano, o número de asiáticos nessas grandes universidades supera 50% na média. Assim, é uma coisa curiosa, né? E aí até os defensores da China falam, pô, se a China fosse tão bom assim, por que todo mundo ia querer sair de lá, né? E ir para os Estados Unidos, né? Algo não funciona muito bem ali. Sim, não, então eu tenho a teoria que eles são todos espiões, todos trabalham no fundo para a China. Tem também a China. Eu não acho que eles estão lá de bobeira. Tem também os dados chineses que a gente nunca sabe se o dado é real ou não, porque como o governo toma conta de tudo, há... Exato. A chance de ser manipulado. Um dado você consegue prever. Não, mas eu não acho que, por exemplo, a economia em si, os trilhões aí que eles têm de PIB, de resultado, eu não acho que é, porque os caras exportam tudo que você tem é da China. Não tem nada que a gente esteja aqui 85%. que não tenha vindo da China ou da região próxima ali. Se não é da China, é do Vietnã. Ou eles investindo em alguma fábrica ali em Vietnã, Camboja. 85% dos componentes eletrônicos que tem nos Estados Unidos são vindo da China. Praticamente monopólio. Então, assim, não tem como fugir disso, né? Fazer um mini break aqui para fazer uma chamada especial para vocês. O Mirage tem o apoio da Fresh Codes, uma empresa que entende do poder da inteligência artificial para expandir o potencial humano. A Fresh é especializada em desenvolver soluções digitais sob medida, com foco em inovação, performance e, claro, gente no centro do processo. Se você está pensando em tirar um projeto tech do papel ou escalar seu produto com inteligência, vale conferir freshcodes.com.br. E essa tensão que está acontecendo, né? Empresa que está virando instrumento de barganha entre os Estados Unidos e China é o TikTok. Quem diria, né? Uma empresa de mídia social que começou com dancinha e careta e sei lá o que o pessoal fazia ali. Para adolescentes, né? Exato, uma coisa totalmente voltada para adolescentes, o código chinês, isso aí virou moeda de troca importante nessa negociação dos Estados Unidos e China. Hoje em dia, 50% do consumo do TikTok é notícias.
Não, já mudou muito. Não, e evoluiu tem muito. também o TikTok Shop, né? Que também, chegou virou no um Brasil e e-commerce. passou, acho que o Mercado Livre em um mês. Se não passou, Sério? tá É verdade. Não sabia. Porque eu não sabia eu também. não sou um consumidor do Não. TikTok. Não, Eu também não nem uso. tenho um Eu aplicativo. também Então, às não vezes, uso. porque a gente não usa, a gente acha. Fica fora da realidade do que está acontecendo. Mas, pô, me impressionou. Meus Mercado Livre amigos é que gigante. usam, eles sempre mandam notícias do TikTok. Aí eu abro e vejo, né? Eu tenho TikTok, só não filhos, é o meu preferencial ali. Meus filhos, sempre que vai compartilhar alguma coisa, vem no TikTok. Aí, engraçado, né? Que uma ascensão rapidíssima e virando moeda de troca entre os dois países de negociação, assim como a NVIDIA. Que os Estados Unidos Mas quer é taxar em uma 15%. moeda enrolada, hein? Todo dia vai, aí desiste, complicado, aí volta. Sei lá, parece um show. É um show, é um show. Eu acho difícil a rede, eu não gosto. Bom, vamos seguir aqui. No último episódio a gente comentou uma coisa interessante que foi que a Albânia, que é um país pequeno ali no sudeste europeu, ali oposto à Itália, né? A Itália está aqui, a bota do lado de cá, onde era a antiga Iugoslávia, lá onde tem Macedônia, Montenegro, todos aqueles países ali embaixo. É um país pequeno, acho que não tem 3 milhões de pessoas, são 2,7 milhões de pessoas. E o primeiro-ministro ele anunciou que teria uma ministra, ou um ministro, feito de inteligência artificial. E o objetivo aqui era acabar com corrupção, melhorar processos, ganhar agilidade, ter muito mais clareza nos dados. Então, ele deu todos os argumentos lá. Virou uma revolução com a oposição dentro da Albânia, porque os caras não querem de jeito nenhum que aprova isso. Isso é para maquiar, é para esconder essa questão da corrupção do governo. Inverteram o discurso e disseram que é exatamente o contrário. Como é que você vê isso, Tuta? Você acha que vai ser pro bem, vai ser bom isso aí? Realmente vai conseguir implementar de uma maneira correta, evitando corrupção, evitando desvios, tendo mais clareza de dados, mais agilidade de tomar decisões com mais bases analíticas? Ou você acha que não? É mais um instrumento de governos manipuladores, corruptos que querem usar, inclusive a inteligência artificial, para o próprio benefício? Eu acho que tem que ver a diligência, né? Quem que vai aferir os dados dessa AI? Porque se pega um governo aqui no Brasil, por exemplo, se eles fizerem agora uma AI para validar o governo, sinceramente eu não vou acreditar. Imagino que a situação na Albânia seja meio parecida, porque ela está muito associada à corrupção. Então, Muito. é meio complicado, né, cara? Teria que ter uma entidade de fora para validar se a AI tá fazendo. E mesmo assim, você tem a corrupção que você pode só comprar essa entidade de fora, exato, pagar em exato. fortunas em bancos exteriores. E aí, como é que faz isso, né? Se não... E é uma coisa que, Sem saída. teoricamente, podia ser tão bom. Porque, assim, teoricamente, com uma IA bem montada, você consegue acabar com toda a corrupção. Você tem clareza total de dados. Você pode colocar via processo, via blockchain, pra você saber exatamente o rastreio de tudo, de onde vem, de onde vai. Então, teoricamente, a fórmula para se acabar com as corrupções do governo já existe. Já existe. É só uma questão de boa vontade de querer fazer. Mas você não vê um governo fazendo isso. Por que será, né? Não vão acabar com a corrupção. Isso é... O que você acha, Sabe? Eu acho que a corrupção é um pouco inerente do sistema, são as regras do jogo. Alguns países mais ou menos. Infelizmente. Mas se você for ver quanto se gasta, olha o Brasil, você tem 6 bilhões de fundo eleitoral. Quanto ganha um presidente, salário de 50 mil? Assim, por que você vai gastar 100 milhões de 50 mil? É todo mundo tão bonzinho. Aí você pegar o que se gasta para eleger qualquer cara. Exatamente. Isso. 5 bilhões de fundo eleitoral. Mas não é. Assim, você pegar assim. Por que as pessoas querem tanto esses caras? É todo mundo tão mínimo 10 milhões de bonzinho. reais para eleger um deputado. O cara vai lá e ganha 25 mil reais por mês. É. A conta não fecha nunca, entendeu? E não Desconta são, imposto e não IR, são sobra caras. 15. Porque você podia ter caras filantrópicos que já ganharam Não dinheiro é- disso. não é o caso. E não é o caso. Assim, por mais que talvez tenha uma pessoa, algum Não, alguns percentual sempre que é, né? Não é a maioria, que é a mas- missão claro. de vida ou Sim, não tem liga gente para com dinheiro, propósito, lógico. assim, me soa um pouco estranho. Ou ele tem que estar resolvido, né? Essa financeiramente, para querer. Ou ele é um cara que, cara, essa é a minha missão de vida, assim, mas eu não sei. E também no Brasil... Não, e também tem um jogo, né? Pode ser sua missão de vida, mas chega lá e não consegue fazer nada com ninguém. Então, um monte de mas- gente mas corrompendo. No Brasil, eu não vou citar nomes, até porque eu não quero gastar com advogados. Tem vários donos de partidos, e às vezes partidos que nunca elegeram nada, que o cara é muito rico. É meio estranha essa história, entendeu? O processo eleitoral me parece algo rentável também. Não, o próprio processo. O em si, próprio né? Nem processo. precisa chegar O próprio lá, às processo. vezes. Então, mas eu acho que a maneira disso é você entrar com transparência total. Sim. E o sistema é difícil, assim, por exemplo, estava conversando com um vereador, que eu não vou citar o nome, e que, assim, você não pode comprar o celular.
Não pode comprar. Você quer um celular para a equipe, não pode comprar. Eu já acho que nem deveria comprar, porque celular cada um tem o seu. A Jovem Pan não me dá um celular. Mas tudo bem. As empresa que dá. Mas tudo bem. Que não dá. Então, pede pro... Os jornalistas estão com o celular. Então, mas beleza. Aí não pode comprar. Aí, os caras quase todos alugam de uma ou duas empresas que se especializaram disso, que durante o período de 4 anos, vai dar para comprar 6 celulares. Aí os caras criam uma regra, e quando cria uma regra que não pode comprar, o mercado se adapta criando produtos em que a sociedade paga. Óbvio, acaba sendo mais Então, custoso. você não pode... Assim, a eficiência também não existe. Então, mesmo o cara que é honesto, ele vai acabar fazendo um monte de decisões ruins, porque o próprio sistema não funciona de outra forma. Porque os benefícios matam, né? Por que não paga melhor o cara e o cara decide o que faz com o dinheiro e não precisa ficar inventando essa licitação que é para passar dinheiro para um cara que compra super valorizado? Mas é que pro padrão Sempre do assim, Brasil de entendeu? salário, esses salários são altíssimos. Né? Claro que perto do volume financeiro que eles movimentam é irrisório. Mas em termos de salário, um salário de 25, também, puxa, qual é a média salarial do Brasil? São salários altíssimos até pela Não, carga são de salários trabalho. altos, mas eu acho é que incompatível com a realidade. Exato. Onde Hora o carro custa 400 mil, 300 mil, um carro legal. O cara ganha. Sim, mas o Brasil é um país pobre. Acho que o problema que eu vejo maior, claro, é muito complexo, ninguém está aqui para resolver. Esse nem é o objetivo do nosso podcast, falar de política aqui. Mas o que eu vejo, utilizando inteligência artificial, como tem esse potencial caso na Albânia, a possibilidade de se reduzir absurdamente essa questão da falta de eficiência e essa questão de corrupção, ela é gigantesca. E só precisaria ter uma boa vontade dos governantes de falar, puxa, vamos implementar esses sistemas, vamos fazer avaliações baseadas em evidências reais do que a gente vai investir, do que a gente vai comprar, porque a verdade é que não é só corrupção, é que investe-se muito em coisas que não servem para absolutamente nada. Então, e não é um problema de falta de recursos no governo do Brasil, o problema é péssima gestão e o problema de corrupção. Isso que acaba no Brasil, falando do Brasil porque a gente é daqui, mas todos os países do mundo, né? A grande maior parte dos países do mundo enfrenta essa situação. E tem muitas regras do jogo também, né? As instituições fortes, assim, acho que... Claro. Que o Brasil é tudo feito... Eu não acho que geneticamente o brasileiro é pior que outros países, mas as regras do jogo... empurram, e a falta de respeito às regras do jogo, né? Exato. Não é impunidade, mas para mim não deixa de ser as regras do jogo. Sim, acaba sendo. Assim, não acho que é uma questão genética. Eu vi uma vez um estudo, Sam, até nessa linha, de uma cidade do México que fazia fronteira com a cidade dos Estados Unidos. Na verdade, era a mesma cidade, era o mesmo povo, e quando traçou-se a fronteira, dividiu metade México, metade Estados Unidos. Cara, é o mesmo povo, as mesmas famílias, mesmo DNA. mesmo DNA, mesma formação, mesmo tudo, mesmo território. Mesma influência climática, tudo absolutamente igual. Passados-se décadas, você vai analisar as duas cidades, o lado americano extremamente desenvolvido, rico, PIB lá em cima, baixo índice de violência, alto índice de educação, e o lado mexicano aquele caos. E foram fazer um estudo para ver qual foi o principal fator que determinou isso. Cara, era tudo igual, o que aconteceu? O principal fator era um desrespeito às instituições e às leis e às regras, principalmente essa parte de instituições de serem valorizadas. Eu lembro quando eu dava aula, se você chegar para os alunos e dar uma sinalização, olha, aqui é uma festa, faz o que quer, eles vão lá para brincar. Se você der uma sinalização, aqui é sério, se você não... Assim, o ser humano responde às regras do jogo. A gente é moldável. Do jogo. Então, eu acho que a gente... claro, tem que combater a corrupção, tem que combater tudo, mas assim, a gente tem que repensar as regras do eu acho que é muito mais importante isso do que todo o resto. É só se pensar também, a Alemanha, oriental e ocidental. Exato, era o mesmo povo. Então, assim, você tem um exemplo milhares de vezes repetindo, o problema é que parece que o pessoal não aprende. Estão sempre tentando voltar pro lado oriental do muro, aí não sei porquê. É esquisito. Bom, infelizmente, nosso tempo aqui na Jovem Pan já está se esgotando, então nós vamos encerrando por aqui. Mas lembrando que esse programa continua no YouTube, no canal do Miragem Podcast. Então, se você quiser acompanhar essa discussão, nós vamos entrar agora em notícias super relevantes aqui dessa última semana. Muda lá para o YouTube, no canal do Miragem, e lá você vai conseguir acompanhar todo o nosso debate, nossa sequência aqui nas nossas discussões. Obrigado e até lá. Bom, seguindo aqui, teve mais um teste super interessante de benchmarks, né? A gente já falou disso várias vezes. O mais recente foi que a inteligência artificial já está superando humanos nessa parte de códigos, na parte de programações.
Isso já era uma coisa que os melhores IAs produziam no nível, antigamente, na casa de 85, né, de nota, que é o que estava fazendo, que é altíssimo já. Claro que existiam bons programadores ainda superiores, mas parece que até essa barreira também já foi quebrada, o que indica que não somente a qualidade dos códigos, dos novos softwares, dos novos programas que vão ser desenvolvidos deve crescer muito, mas a velocidade de criação disso, porque ela pode se autocriar. E aí, como a gente disse aqui, a velocidade da máquina é muito diferente da nossa. Isso abre uma possibilidade para o mundo que é impensável, porque, de repente, qualquer um pode criar o seu software, pode criar o seu programa, e todo mundo pode ser empreendedor. Eu acho até que a profissão do futuro vai ser empreendedorismo, porque você, com essas ferramentas todas na sua mão, você não precisa mais de centenas de colaboradores, funcionários para você abrir qualquer negócio. Basicamente, você tem que saber usar isso muito bem. Você tem um exército de colaboradores praticamente gratuito à tua disposição. Sammy, você que é especialista nisso, você acha que isso vai escalar nesse nível mesmo? Eu acho que vai escalar. Eu acho que ainda não é realidade, pelo menos das que eu vi, das que eu usei. Dá muito problema de... Quando você muda o sistema, então, eu tenho que fazer um portal de pagamento. Não faz um portal tão bom, tão seguro. Eu quero fazer login e senha. Onde deixa essa base? Assim, ainda não é algo assim tão robusto. Mas eu acredito que isso pode ser uma grande chance do mundo diminuir a desigualdade. Por quê? Porque hoje, daqui a pouco, com pouco dinheiro, basicamente com o computador e com a internet, você vai conseguir criar um negócio. Exato. E, no limite, um negócio para ser vendido no mundo inteiro. Sim. Né? Claro, algumas coisas vão depender, né? O que é serviço é mais fácil, o que é indústria continua sendo mais difícil, mas eu acho que vai ser uma mudança de jogo, assim. É óbvio também que o que chega para nós testarmos não é o que está de ponta. Claro que não. Claro. É a mesma coisa você supor que o VEL 3 ou o ChatGPT fazendo vídeo é a mesma coisa que Hollywood tem. Não é. Eles estão num nível muito acima. Então, a gente precisa entender isso. Mas, de qualquer forma, eu acredito que a IA sempre vai ter um maestro, assim, que vai ser alguém direcionando ela para lá ou para cá e também para apurar os problemas, assim. Então, eu vejo que vai ser um ciborgue, né? A gente vai ser meio humano, meio IA, e eu ainda não vejo a IA, assim, nos próximos... Independente. Totalmente independente, porque, assim, eu não sei se as pessoas confiariam num banco feito por IA. Assim, se abrir um aplicativo de banco por IA ainda... Tem um período de experimentação. Acho que a gente ainda vai ter um período... E tem da cultura, das pessoas confiarem. Se a gente pensar o que aconteceu no e-commerce... O e-commerce existe há décadas. Exato. Mas ele pegou mesmo... Na pandemia, né? Na pandemia, com certeza. Mas, assim, antes da pandemia... tinha uma grande parte que ainda não estava tão acostumada. Não estava tão online assim. É igual até importar produto da China, por exemplo. É uma coisa que eu vejo que, cara, agora tá todo mundo comprando sem parar. Mas quanto tempo demorou para começar a confiar nisso? Acho que começou forte nos últimos 2 anos. Até lá, todo mundo tinha um preconceito. Será que vou trazer da China? Não sei o quê. Demora. E também eles melhoraram também a logística, né, cara? Hoje em dia, se comprar na China, chega em menos de 10 dias na sua casa. O produto é absurdo. Às vezes até antes. Às vezes antes. E em vias de regra, é 30%, 40% mais barato que o Mercado Livre, né? Então, é muito bom. Bom, e nessa linha de programação, a gente tem visto algumas evoluções que prometem revoluções no mundo, nessa área principalmente de desenvolvimentos que advém dessas programações. Uma das notícias que eu achei muito interessante é uma empresa chamada Delphi 2M. É um modelo inspirado num LLM, num Large Language Model, e ele tokeniza todo o histórico clínico. Então, o que a empresa faz? Ela mapeia tudo que você faz, ela entende todos os seus hábitos, ela entende tudo as características genéticas, teus exames que você faz de laboratório. Basicamente, ela compila todos os seus dados de gadgets que você mede, que você dos seus hábitos, se você bebe, se não bebe, se fuma, se não fuma, tudo que você faz, e ela projeta num futuro todas as possibilidades do que você pode vir a ter como doença. Então, tem casos assim que já fizeram esse estudo de mais de 1.000 doenças que ela consegue prever com uma antecedência muito maior que qualquer exame isolado laboratorial que o seu médico pode te pedir, né? Então, isso é algo que deve causar uma grande revolução na medicina. Estão falando, por exemplo, de conseguir prever Alzheimer com 15 anos de antecedência. Então, você imagina se você souber que, poxa, eu estou com um risco alto devido a isso, e 15 anos ter uma doença neurodegenerativa, eu já consigo evitar, eu já consigo mudar, já consigo programar. Então, acho que isso aí é sensacional e é um pouco do que a gente disse
disse até na política, né? Quando você tem todos esses dados, você consegue fazer uma análise correta e prever qual a melhor conduta. Na medicina, isso já é uma realidade, já está acontecendo. Vocês veem com bons olhos isso aí, Tuta? Como é que é? Eu vejo com excelentes olhos. Acho que o futuro da medicina é algo, não só da medicina, mas da educação, da medicina, totalmente personalizado, totalmente individualizado, porque cada um é um. Nós não somos iguais a ninguém, né? E a medicina tradicional é muito one size fits all, né? É um mesmo remédio para o mesmo sintoma, mas as pessoas não estão tendo aquele sintoma pela mesma causa e as pessoas não reagem ao mesmo remédio da mesma maneira. Então, acho que isso vai ser uma grande evolução nessa questão médica. Não, sem dúvida. Isso aí é sabido, né? Você tem a AI analisando milhões de pessoas, trilhões de dados, você vai ter um resultado diferente, mas também tem uma, assim, se você fica sabendo muito de uma coisa, às vezes vira realidade. Noiado, não tem essa noia, você vai numa mulher para ler seu futuro, aí acaba acontecendo. Então, Nunca fui. Não... eu também não fui muito, mas... É minha praia. Mas é uma coisa que, sei lá, também. Seria bom ter um alertinho, assim, porque também viver a vida esperando numa metodologia muito sistemática, eu não acho tão saudável. Mas eu acho que é importante, assim, você se conhecer, né? Acho que um dos grandes fatores que mudam muito a realidade da vida das pessoas é se conhecer, né? E se conhecer fisicamente também eu acho sensacional. E utilizar a tecnologia para poder se conhecer melhor é sensacional. Por exemplo, eu sou atleta, eu sempre faço bastante ginástica, eu gosto. E eu meço todo o meu sono, tem um negocinho chamado Whoop, né? Que é isso aqui, um gadgetzinho que mede basicamente todos os teus marcadores essenciais e principalmente no sono, né? Então, quando você ficou em sono REM, né? Que é o sono que tem um descanso mental, quando você ficou em sono profundo, que é o que dá o descanso físico, tem uma variabilidade cardíaca e tal. Eu meço todo dia, eu meço e vejo lá. É perfeita a correlação entre o marcador que tem ali da qualidade do sono que ele relata no aplicativo de como eu me sinto a hora que eu acordo. E quando eu vou logo pela manhã fazer algum esporte de alta performance, às vezes, tipo, sábado agora, domingo agora, eu vou pedalar 107 quilômetros, subir 2 dias, sei lá quantos metros, uma prova em Campos do Jordão. Cara, eu sei que o impacto que eu ter dormido bem na véspera ou 2 dias anteriores dá na prova é algo brutal. E que se eu não mensurasse, eu não saberia. Né? Então isso acaba te ajudando. Fala, pô, o que me faz mal, o que não faz, o que eu preciso fazer antes de dormir para dormir melhor, como é que é o processo e tal. Eu sou super fã disso. Acho que você só consegue gerenciar aquilo que você consegue mensurar. E tendo esses gadgets todos, isso faz uma belíssima diferença. Não, você tá consciente, não é ruim. Mas. Eu acho muito bom. Gosto de um randômico na vida. E nessa linha, pô, uma notícia também que aconteceu semana passada: o novo lançamento dos novos óculos da Meta. Sim, foram três, acho, modelos. São 3 modelos. O modelo mais top é um modelo que custa nos Estados Unidos $799. Lança agora 30 de setembro. Eu teria comprado, mas infelizmente ainda não lançou. Vai lançar essa semana que vem. É com vídeo na tela, né? Ele é com vídeo na tela e com eletromiograma. Então, ele tem marcadores, sensores no seu corpo que medem os seus movimentos. Você controla o óculos com a mão. E eu estava vendo todos os estudos aí por trás, existe uma tendência gigantesca desses óculos no futuro, e é a proposta da Meta, né, do Zuckerberg, de substituir os celulares. Ah, sim. Por quê? Porque está totalmente integrado em você, na linha do Cyborg que você me comentou. Está integrado em você. Então, você toca o teu óculos, você com gestos manuais, você abre tela, você fecha a tela. Quem já usou o Apple Vision sabe, faz assim, você faz assim. Com próprios gestos do seu corpo, você controla tudo isso aí. E você pode ver e-mail, você vê mensagem, você acessa teu large language. O mais legal que parece ser bem leve, né? Super leve, de um super óculos leve. normal, porque não, é um óculos normal e visualmente ele é bonito. Eu tenho o Meta 3, que é aquele que é híbrido, mas... não, mas isso aí não vai pegar nunca. Isso é muito pesado, Não é funcional, você não vai sair na rua. Mas ele tem as coisas de movimentação com a mão. Sim. Você pode usar o controle, mas você pode usar... Não é confortável, porque, então assim, eu tenho dúvidas ainda se já chegaram no... Esse modelo tradicional do Apple Vision, do Meta 3, eu não confio, acho que não vai virar nada. O que eu digo é o movimento de mão, né? Cara, do mesmo jeito que acho que agora a molecada só faz assim, né? As pessoas não conseguem escrever mais, então é só fazer assim ou falar, né? Então esse é um problema. Olha lá o óculos, ele é super bonito, feito pela Ray-Ban. A Oakley está lançando uma versão esportiva. Eu tenho o Ray-Ban Meta, mas o Ray-Ban Meta que eu tenho... É o básico. É muito básico, ele só filma... Na tela eles estão vendo algumas coisas. E você fala com ele, se quiser. Você fala, o que eu estou vendo? Onde eu estou... Você tem tipo ele usa a visão para falar e também para te falar informações. E você também tem uma espécie de Alexa que você pode perguntar para ele. Agora está muito mais complexo. Eu vejo que assim, a principal evolução que falta é também a parte auditiva, né, das inteligências artificiais, porque se você ligar aqui um chat GPT agora para falar com a gente, ele não consegue raciocinar com 3 pessoas falando, ele não consegue
é muito diferente do ritmo humano, entendeu? Se tivesse 20 pessoas nessa sala, você estaria entendendo o que o Sami tá falando, o que eu tô falando. Estaria entendendo se é um comando, se não é um comando. Aí ela precisa ouvir, parar, aprender, pensar. Aí se você fala alguma coisa no meio, ela trava de novo. Então, assim, ela é muito pouco orgânica. Eu acho que esse vai ser um passo mais diferencial até do que os gestos manuais para a gente chegar no nível máximo de AI. Ela saber... Tem uma compreensão se você está falando com ela, se não está falando com ela. Por exemplo, eu estou com o GPT aqui, aí eu estou trocando ideia com você e falo com ele. Como se fosse uma conversa, né? O Sami saberia se você está falando com ele ou comigo. E não é por olhar, é pela intenção da fala. Isso acho que falta. Ainda falta. Apesar que tem evoluções. Esse óculos da Meta, ele já tem sensor de áudio e ele traduz conversas. Então, você está falando com alguém que não... falando algum outro idioma, ele consegue traduzir e você ouve no teu idioma. O AirPod 3, que eu acabei de comprar agora nos Estados Unidos também, ele já tem essa função. Vou testar na China, estou indo para a China daqui 10 dias, eu quero testar para ver. A promessa é essa. Você põe o teu AirPod lá, não é? Não, mas fala em chinês, mas eu ouço em inglês. Isso a Samsung tem há mais de 2 anos. Mas não é instantâneo, né? É instantâneo. De ouvido? É instantâneo. Eu nem sabia. Acho que do ano passado. Então, faz um ano o negócio do fone. Ele tem um negócio chamado Interpret, em que você fala... o meu celular faz isso, a tela é aqui, então você está falando em inglês, aparece... Sim, escrito sim, aparece na outra língua que você quiser. Mas aparece 2 telas, uma para você, uma para mim. Sim. Uma para você, uma para mim. E você pode falar e ele fala também. Porque esse negócio tá bom. O cara tá falando chinês, você entende. Mas como que você vai falar para ele? Ele teria que ter um também. Ele tem um. Também você mostra na tela, exato. Então, assim, o que eu vejo do óculos da Meta, assim, eles estão integrando tecnologias já existentes. O que vem de novo é o visor na telinha, isso é uma coisa. E um foco que o Meta 3 tentaram produtividade, mas é muito pesado. E quem acaba jogando mais é meu filho para jogos. Para game, exato. Para game. Esse me parece que é o contrário. Não vai ter game. Não. É o uso no dia a dia. É o que você falou. É a substituição do celular. Para você mandar mensagem, para ver. Para isso, em breve, aí precisa ver se já tem a questão de realidade aumentada. Então, essa é a promessa. Se eu olho um negócio, eu posso ampliar as informações. Isso é novidade, né? O quanto ele reconhece do mundo real e eu consigo interagir com o mundo real. Sim. Isso eu acho que vai ser a mudar do jogo. Porque até agora, muito pouco. Nos jogos, beleza, mas fora disso, não. Quero ver a exaustão psíquica que a gente vai todo mundo virar Pokémon. Não, mas é verdade. Eu realmente queria saber a métrica de quão desgastante é você estar com uma coisa virtual dentro da sua visão. Sim. Mais do que hoje em dia, porque eu já fico no computador, sei lá, 70% do meu dia, ou numa tela, não no computador. Pô, quanto vai ser 100%? O tempo inteirinho você está conectado. Não, viramos ciborgues, essa é a verdade. Bom, infelizmente, nosso tempo aqui já está se esgotando também para o nosso canal do YouTube. Nós vamos encerrando por aqui. Vamos ver as considerações finais aqui, começando por você, Tuta. Não, eu quero saber quem tem a senha desse software aí para eu codar melhor do que um programador, porque eu queria usar. Infelizmente, para mim não dá certo. Então, se alguém tiver, manda para nós. Manda pra gente testar aí, porque faria uma diferença grande na minha vida. Também, o cara fala assim, que nem os programas falam, não, na minha máquina funcionou. Esse é o maior clássico. Não funciona. Ainda não. Na minha tava funcionando. O cara sobe à noite o software e fala, deu certo, tá funcionando aqui. Aí pode ver. De manhã não funciona porra nenhuma, é foda. Na minha máquina funcionou. Essa é a desculpa clássica. Mas chegaremos lá, certamente chegaremos lá. Sami, considerações finais? Hoje é meias considerações. Foi meio. Acho que o programa sempre dá alguma luz. Agora a gente falou bastante de gadgets, né, de coisas mais imediatas. Vamos esperar, testar e ver. E obrigado pela parceria, obrigado pela audiência. Estamos aí. Ótimo, muito bom. Bom, eu acredito que o próximo programa, se não o próximo outro, eu vou gravar direto da China. Estou indo agora, como comentei com vocês, no dia 10. Vou justamente para fazer uma imersão nessa área de tecnologia, mais voltada para a educação, mas também para várias outras áreas. Então, certamente, vou trazer várias novidades para vocês. Acompanhe, já aproveito para divulgar o podcast para as outras pessoas que querem saber. Vou passar 16 dias lá, não só na China, na Coreia do Sul também, em um estudo, num grupo super interessante que a gente montou para fazer nosso roteiro, esse nosso tour. E a gente segue aqui nesse nosso compromisso de poder compartilhar com vocês notícias mais relevantes que, de fato, vão trazer esse impacto positivo na sua vida. Então, sempre com um viés de análise crítica, mais profundo, sempre trazendo alguma conotação mais filosófica do que isso vai impactar nossas vidas, porque isso, de fato, é o que importa para cada um de nós. Então, muito obrigado pela audiência. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima.